Isso é uma mudança de paradigma para nós gigantesca. De novo, que a IA, para mim, é a habilidade desse novo ser humano, que é uma mistura de carne, silício e algoritmo, né? Então, o médico precisa se misturar com carne, silício e algoritmo, o executivo do hospital precisa se misturar com carne, silício e algoritmo, todo mundo precisa ser mais ciborgue, né? Então, eu tô um eterno ciborgão agora, né? Que eu tô rodando um display, tô com o meu smartwatch, consigo conversar com ela aqui, então, filme, eu vou até parar a gravação aqui agora. Então, eu acho que a gente precisa entender esse cenário que a gente está vivendo, para que a gente consiga ter a vantagem competitiva que a gente quer. Com Paulo Crepaldi, conhecido como PC, ele atua na interseção entre comportamento humano, tecnologia e estratégia, com foco no ecossistema de saúde. Ele é founder do Wing Marketing, co-founder da Rocketbase, onde ele lidera a integração entre produto, inovação, estratégia e empatia na construção de soluções de saúde. E eu nunca fechei portas, Torelli, essa é a bem da verdade. Né? Eu sempre olhava para aquilo. E eu acho que é um ponto importante para o executivo. Acho que está aqui a nossa primeira lição para o executivo, essa transversalidade, né? Você andar transversalmente. Às vezes a gente só anda no caminho que é da nossa expertise. Mas quando você começa a olhar o transversal e começa a caminhar transversal, é onde você começa a agregar cada vez mais e você começa a enxergar o mundo de maneira diferente. E eu comecei a fazer isso. Eu sempre olhei o transversal com bons olhos. Né, de não só seguir o mesmo caminho. Se eu sou na saúde, eu só vou seguir eventos da saúde, só vou estudar o mercado da saúde, só vou ouvir podcasts da saúde, só assistir conteúdo de saúde. Não. Caminha transversal. Né? E eu comecei a fazer isso e eu faço isso até hoje. Você chegou de Nova York, tá me falando, sexta-feira, né? Sexta-feira. Você deve estar, normalmente, quando você sai dos eventos, você fica borbulhando. Pelo menos eu, quando eu vou em algum, eu chego e falo que segunda-feira eu quero aplicar aquilo e quero criar um planejamento para eu efetuar o que eu aprendi. Quais insights que você veio aí desse evento? E conta um pouquinho desse evento também aí para a nossa comunidade. A NRF é um evento chamado The National Retail Federation, a Federação Americana do Varejo, onde os grandes varejistas vão. A grande palavra da feira, obviamente, foi a palavra do presidente da Google, né? Ele foi um dos keynote speakers. Ele tava. E ele jogou uma bomba lá. Ele falou assim, bom, agora existe um negócio chamado Agentic Commerce. O que a gente está falando? A gente quer mudar a maneira que as pessoas descobrem as coisas. Então, se eu sou da saúde, a maneira que ela vai descobrir o meu serviço, seja eu um consultório, seja eu um hospital que estou oferecendo serviço, seja eu um medicamento, uma empresa que está oferecendo algum medicamento, ou um laboratório que está oferecendo exame. Então, o agente vai te ajudar a definir onde que esse serviço é melhor para você. Então, não é mais você. Eu vou lá, vou conversar com o meu IA generativo e vou falar assim, olha, eu estou sentindo tal, estou com essa dificuldade, ou estou querendo buscar algo para isso, ou estou procurando a especialidade tal, porque... né? Qual que é o melhor lugar para eu ir perto daqui da minha casa, que me atenda num valor até tal, ou que me atenda num convênio. Pronto, eu vou contar uma história para minha IA e esse agente vai buscar para mim e vai dizer assim, tá aqui o serviço, quer que eu agende para você às 14h? Ele vai resolver tudo. Então, a gente começa a perceber que o nosso negócio por si só, o nosso modelo tem que mudar, porque agora... eu tenho que partir do princípio de que eu tenho que ter um conteúdo treinável para que um comércio agente consiga ler e consiga levar a resposta para o meu usuário, o meu cliente final lá. Com a Covid e tudo, né? Tinha a questão da telemedicina e eu vejo que hypou agora essa questão de transcrição de consulta. Pô, o médico que tá ali, tudo o foco principal é que ele consegue olhar no olho do paciente e dedicar atenção ao paciente. Ele fala assim, pô, eu adoro escutar o paciente porque ele consegue falar, ele já fala o plano dele, então eu já sei se o plano dele vai cobrir tal coisa. Então, isso faz com que tu já consiga ter um direcionamento, e daí me lembrou, eu criei a relação com esse agêntico, o agente já pode indicar o hospital que atende o teu plano e que pode ter um melhor custo-benefício para você. Né? O ano passado, eu sempre conto essa história, o ano passado eu estava, Torelli, sentado almoçando, e sentou do meu lado 2 médicos, né? E aí eu escutei ela falando assim, você não acredita, hoje um paciente chegou no consultório, eu perguntei, olha, como é que você me achou? Ela falou assim, eu perguntei pro chat GPT, ele falou teu nome.
cara, isso por si só é uma mudança pra gente Então, assim, aquela coisa de palavras-chave, vou comprar... Não tô falando que você não deva comprar, mas a gente começa a ver o comportamento mudando, não é mais palavra-chave. Mas por que será que encontrou esse médico específico? Foi? Porque Provavelmente, e aí é o que é o segundo insight que eu queria chegar, a importância de conteúdo, né? Toda empresa, todo negócio tem que ser um negócio de mídia. eu vi um artigo seu lá na Rocket Base que você assinou, que falava uma frase de um cardiologista americano famoso. Em inglês, né? A IA não vai substituir os doutores, os médicos, mas vai substituir os médicos que não sabem usar IA. Como profissional da saúde, como médico, consegue entender o que é melhor para ele? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é a era do executivo híbrido. Tá? Então, assim, e eu não só sou eu que estou falando, uma palestra que eu assisti com a executiva, com a VP de Enterprise da OpenAI, ela fala isso também. Ela fala assim, primeiro defina um problema. Uhum. Qual problema eu quero resolver? Convide essas empresas, convide uma OpenAI, convide elas para falar assim, eu tenho esse problema, você consegue me ajudar? E escolha uma. Faça um piloto, teste e sinta se aquilo melhorou tua produtividade, melhorou teu final de linha lá, que você quer ver se melhora o teu final de linha de DRE lá, que é o que todo mundo executivo quer. Se não, muda a troca. Não case com uma. Porque a gente nem sabe qual que vai sobreviver também. Então, assim, não case com uma. Porque se você entregar todo o seu sistema para uma só, e essa uma não aguentar, você perde tudo que você construiu. Né? Então, de novo, e a habilidade IA não é da área de TI. Então, você é executivo, para você entender. O executivo híbrido hoje, para mim, é uma mistura de carne, algoritmo e silício. Né? E esse tem que ser nós. Então, assim, se você me perguntar hoje, a gente está muito mais perto de ser um ciborgue do que o Homo sapiens tradicional que a gente conhece. Né? Eu sou um eterno ciborgue. Né? Eu tô usando um smartwatch, eu trouxe aqui para mostrar para vocês aqui o Ray-Ban Meta Display, que aparece um displayzinho aqui, que eu fico imaginando, né? A gente olhando, eu fico imaginando o médico, né, que pode estar com o display mostrando todo aqui embaixo os parâmetros do paciente, os dados daquele paciente, o nome do paciente, a enfermeira poder chamar o paciente... Ele atende milhões de pacientes. A enfermeira chegar no hospital, poder chamar o paciente pelo nome certo, saber a medicação que ele está tomando, sabendo os últimos pedidos desse paciente, tudo aparecendo escrito. Se o paciente não fala a língua, ele consegue traduzir aqui embaixo. Cara, isso é uma mudança de paradigma para nós gigantesca. De novo, então, a IA... do que a gente está falando aqui, a IA, para mim, é a habilidade desse novo ser humano, que é uma mistura de carne, silício e algoritmo. Né? Então, o médico precisa se misturar com carne, silício e algoritmo, o executivo do hospital precisa se misturar com carne, silício e algoritmo. Todo mundo precisa ser mais ciborgue. Esse trecho faz parte de um encontro de mais de 1 hora do nosso novo programa executivo. Clique embaixo e acesse o programa completo.